Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova o relatório do senador Tasso Gereissati, que trata da reforma da Previdência. Furacão Dorian se aproxima da costa sudeste dos Estados Unidos e retoma a categoria 3. O governo norte-americano se prepara para a tempestade com as forças de segurança. Veja a viagem do Papa Francisco à África e às Ilhas Maurício. O Silvanei José comenta. E você vai acompanhar aqui no JBN os compromissos do Dia de Sua Santidade. Francisco se reuniu hoje com jovens e depois com lideranças religiosas do país. Nesta quinta-feira é celebrado o Dia do Irmão e nós vamos mostrar 2 grandes exemplos de cumplicidade nessa função. Conheça o companheirismo das irmãs Oliveira, que se reúnem ao entorno da mesa, e dos 2 irmãos que formam uma dupla sertaneja em Goiás. Essas e outras informações agora, aqui no JBN. Olá, uma boa noite para você. Hoje é quinta-feira, dia 5 de setembro de 2019. Muito obrigado a você que nos acompanha em todo o país. Olha, após 9 horas de reunião, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, aprovou nesta quarta-feira o relatório do senador Tasso Gereissati, que trata da reforma da Previdência. O texto agora segue para análise do plenário da Casa. A expectativa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é que a votação da proposta seja concluída até o dia 10 de outubro, a próxima terça-feira. O texto foi aprovado por 18 votos a 7. A principal mudança na PEC é a fixação de uma idade mínima para servidores e trabalhadores da iniciativa privada para que se tornem segurados após a promulgação das mudanças. Além disso, ela estabelece o valor da aposentadoria a partir da média de todos os salários, em vez de permitir a exclusão de 20% das menores contribuições. Entre outros pontos, a reforma da Previdência aumenta o tempo para se aposentar. Ela eleva as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS, que hoje é de R$ 5.839, e estabelece regras de transição para os atuais assalariados. A aprovação da PEC na CCJ veio depois que senadores fecharam um acordo na última terça-feira para acelerar a tramitação da PEC paralela da reforma da Previdência. A PEC paralela é uma forma de evitar a volta do texto para a análise da Câmara, o que ocorreria em caso de mudanças no texto feitas pelo Senado. O relator Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, manteve a essência do texto que veio da Câmara, apenas com algumas emendas de redação e supressões de dispositivos que tratam, por exemplo, do benefício da prestação continuada, a BPC, e da pensão por morte, alterações que não resultam em nova análise da PEC pelos deputados. O objetivo do governo com a reforma é reduzir o rombo nas contas públicas do país. A estimativa do relator é de que o impacto fiscal total da aprovação da PEC com as novas mudanças e da PEC paralela seja de 1,312 trilhões de reais em 10 anos, maior do que os 930 bilhões previstos no texto que veio da Câmara e maior que o previsto pelo texto inicial do governo federal. Segundo o relator, a PEC deve gerar uma economia de 870 bilhões de reais para a União, com base em estudos da Instituição Fiscal Independente. A maior parte das emendas propostas ao relator foi rejeitada, mas acatou uma mudança para suprimir do texto a possibilidade de que a pensão por morte fosse inferior a um salário mínimo. Anteriormente, o senador havia proposto que essa questão fosse tratada na PEC paralela. O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, defendeu mudanças na pensão por morte. Segundo ele, apenas no regime próprio de previdência social, o gasto com pensões subiu de 15,3 bilhões para 135 bilhões de reais entre 2000 e 2018. O senador Tasso Gereissati, atendendo a uma emenda do líder Eduardo Braga, já produziu avanços enormes em relação à questão da pensão por morte, protegendo, sobretudo, aqueles que percebem entre 1
1 e até 4 salários mínimos. Agora, esta iniciativa, segundo cálculos da assessoria da liderança do governo, representa um impacto fiscal superior a 100 bilhões de reais. Por quê? Porque a pensão por morte, isoladamente, é o maior item de gasto previdenciário. Ao todo, foram apresentadas 489 emendas à proposta. O relator eliminou por completo qualquer menção ao benefício de prestação continuada, ou seja, as regras atuais ficam mantidas e esse benefício não passará a ser regulamentado pela Constituição. Foi retirado do texto parte da regra de transição para os profissionais expostos a agentes nocivos, como os mineiros de subsolo, o que elevava progressivamente os requisitos para que esses trabalhadores conseguissem a aposentadoria. Ainda fica valendo a regra de pontos, mas sem progressão. Uma das emendas destacadas do PSD sugeria a redução da idade mínima para 60 anos para as mulheres e de 62 anos para os homens, mas a sugestão foi rejeitada. A questão da idade mínima é ponto crucial dessa reforma da Previdência. Nas estimativas todas que foram feitas pelo IFE, a idade mínima representa mais de 60% da reforma da Previdência do ponto de vista do impacto fiscal. Os senadores Humberto Costa e Rogério Carvalho reconheceram que a inversão da pirâmide demográfica exige uma adaptação das regras previdenciárias, mas o que está em discussão na proposta, segundo eles, é um desmonte do sistema de proteção social. Para Costa, o governo mente ao defender a proposta como um combate aos privilégios. E a gente está tirando da boca, do bolso de quem ganha 1, 2, 3 salários mínimos o recurso que não ia formar poupança, nem ia ser aplicado no exterior. Ia para o consumo, ia para fazer a economia se movimentar. Esse discurso de ficar aqui simplesmente falando de são bilhões de reais que está reduzindo, aumentando no déficit e tal. Não se pensa nas pessoas. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, que apresentou emendas para beneficiar policiais e agentes de segurança, defendeu mais tempo para debater a proposta. As sugestões do senador foram incluídas pelo relator na PEC paralela. Assim como eu, que apresentei várias emendas objetivando corrigir muita injustiça que afetam todos os trabalhadores, vários senadores e várias senadoras também apresentaram e entende que é absolutamente necessário discutir a fundo, discutir de forma detalhada e serena, discutir para valer, sem pressa, as extraordinárias mudanças que a reforma da Previdência causará na vida de todos os brasileiros. Em uma tentativa de adiar a votação, o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, pediu vista pela apresentação da complementação do voto, mas a presidente da CCJ, Simone Tebet, afirmou que a complementação do relatório não é um novo parecer e indeferiu o pedido. A senadora também negou a questão de ordem do senador Humberto Costa, que havia apresentado um questionamento sobre o processo de votação da PEC paralela. E agora que o texto foi aprovado pela CCJ, ele deve passar por 2 turnos de votação no plenário do Senado, onde precisa ser aprovado por pelo menos 49 senadores. Se aprovado lá, sem mudanças, o texto será promulgado como uma emenda à Constituição. O furacão Dorian ganhou uma nova força na madrugada de hoje ao se aproximar ainda mais dos Estados Unidos. Nas Bahamas, onde a tempestade passou primeiro, pelo menos 20 pessoas perderam a vida. Por lá, os esforços para o país voltar à normalidade e para resgatar os sobreviventes persistem. No final da noite desta quarta-feira, com ventos de 185 km por hora, o Dorian voltou à categoria 3 da escala Saffir-Simpson, que vai de 1 a 5. Enquanto isso, ele segue rumo à costa sudeste dos Estados Unidos, de acordo com o último boletim do Centro Nacional de Furacões. Às 3 horas da manhã, no horário local, cerca de meia-noite aqui no Brasil, o furacão estava a 170 km ao sul de Charleston, na Carolina do Sul, seguindo para o norte
norte a 11 km por hora. Nas Bahamas, o número de mortos passou de 7 para 20 nesta quarta e ainda poderá aumentar, segundo anunciou o ministro da Saúde do arquipélago, Duane Sands. Ele advertiu que os trabalhos de resgate e verificação nas casas inundadas apenas começou. A Guarda Costeira Americana e a Marinha Real Britânica se somam às equipes de resgate com helicópteros, conduzindo evacuações médicas e avaliações aéreas para ajudar a coordenar os esforços de alívio, assim como voos de reconhecimento para avaliar os danos. A Federação Internacional de Sociedade da Cruz Vermelha e da Meia Lua Vermelha disse estar preparando um grande esforço de emergência para avaliar a situação de cerca de 76 mil pessoas já afetadas pelo ciclone no arquipélago do Atlântico. A ONU desbloqueou $1 milhão para sanar a necessidade de alimentos, água potável, barracas e medicamentos. O primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minnis, qualificou a situação como uma das maiores crises da história do seu país. Dorian, que chegou a atingir a categoria 5, a mais elevada da Saffir-Simpson, caiu para o nível 2 antes de voltar à categoria 3. Nos Estados Unidos, o Pentágono informou que 5 mil membros da Guarda Nacional e 2.700 militares estão prontos para atuar em caso de necessidade. Bom, como a gente vem falando aqui no jornal, durante esta semana, nós aqui da TV Pai Eterno nos solidarizamos aí com as vítimas do furacão nas Bahamas. Estamos todos em oração, pedindo ao Pai para que dê força e sabedoria aos sobreviventes, para que possam restabelecer a normalidade no país o quanto antes seja possível. E olha, a princesa Charlotte, filha de William e Kate Middleton, foi hoje, pela primeira vez, à escola. A princesinha foi matriculada na escola Thomas Berars em Londres, a mesma escola do irmão mais velho George. Imagens das crianças de uniforme, acompanhadas pelos pais William e Kate, foram divulgadas pelo Palácio de Kensington. Charlotte, que completou 4 anos no dia 2 de maio, é a 4ª na linha de sucessão ao trono britânico. Ela está entre os 7 bisnetos da rainha Elizabeth, que está com 93 anos. A escola Thomas Berars tem 560 alunos, entre meninos e meninas de 4 a 13 anos. A instituição oferece aulas de arte, balé, teatro, francês, música, educação física, entre outras disciplinas. A educação dos príncipes em escola é uma das novidades na realeza britânica recente. A rainha Elizabeth, enquanto criança e princesa, não teve formação em escola regular. Ela e a irmã, a princesa Margaret, tiveram instruções sobretudo da realeza e a soberana. Já na vida adulta, enquanto rainha, sentiu a necessidade de uma formação mais ampla, já que se tornou a soberana e responsável por um país. Portanto, necessitava de conhecimentos gerais do mundo. A família real britânica é assim, O menor assunto, o menor ato possível torna-se um grande assunto, na verdade, aí na imprensa mundial, Olha, veja depois do intervalo o início da viagem do Papa Francisco à África e às Ilhas Maurício. Essas são regiões constantemente afetadas pela pobreza, conflitos e desastres naturais. Nós já voltamos com as informações, viu? Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800.
Estamos de volta com o JBN desta quinta-feira. O Papa Francisco iniciou ontem uma viagem por 3 países da África e do Oceano Índico que são afetados pela pobreza, conflitos e desastres naturais. O pontífice foi recebido por milhares de pessoas em Maputo, capital do Moçambique, na primeira etapa da viagem. A viagem do Santo Padre é um assunto para o Silvonei José, o nosso correspondente no Vaticano. Alô, amigos da TV Pai Eterno. O Papa Francisco já se encontra em terras moçambicanas. O Santo Padre chegou no início da noite de ontem, hora local, a Maputo, capital de Moçambique, dando início à sua 31ª viagem apostólica, que o levará também a Madagascar e Maurício. Foram cerca de 10 horas e 30 minutos de voo, percorrendo 7.836 quilômetros. No aeroporto, o pontífice foi acolhido pelo presidente da República, Felipe Jacinto Nyusi, e pela primeira-dama. 2 crianças, vestidas com trajes tradicionais, ofereceram flores ao Papa. Também estavam presentes um grupo de fiéis e demais autoridades civis e eclesiásticas. Depois da execução dos hinos e das honras militares, houve a apresentação das delegações e a saudação aos bispos de Moçambique. Não houve discursos. Do aeroporto, Francisco percorreu mais 7 quilômetros de papamóvel até a Anunciatura Apostólica, onde pernoitará durante sua visita ao país. Milhares de pessoas ao longo da estrada deram as boas-vindas ao Santo Padre. E durante o voo papal, como de costume, Francisco saudou os jornalistas que o acompanham nesta viagem. O Papa concluiu a sua saudação pedindo aos presentes que rezassem pelas vítimas do furacão que atingiu gravemente as Bahamas. Pouco antes, os votos de um trabalho frutuoso para essa visita à África. Francisco foi informado sobre as devastações deixadas pelo furacão, sobretudo nas Bahamas. Notícias e imagens falam de milhares de sem-teto e de mortos ao longo das estradas, marcadas pela destruição da tempestade. São pobres pessoas que de um dia para o outro perderam a casa, perderam tudo, inclusive a vida, disse o Santo Padre. Mas antes de deixar sua residência no Vaticano, a Casa Santa Marta, o Papa recebeu 12 pessoas acolhidas pelo Centro Astali e pela comunidade de Santo Egídio, provenientes de Moçambique, Madagascar e Maurício. O grupo estava acompanhado pelo esmoleiro cardeal Konrad Krajewski. Ainda ontem, com um tweet, Francisco convidou os fiéis a se unirem a ele em oração, para que Deus, Pai de todos, consolide em toda a África a reconciliação fraterna, única esperança para uma paz sólida e duradoura. Na terça-feira, véspera de sua viagem apostólica, Francisco foi até a Basílica de Santa Maria Maior, no centro de Roma, rezar diante do ícone de Maria Salus Populi Romani. O pontífice realiza este gesto toda vez que parte e regressa de uma viagem. Em quase uma semana e percorrendo mais de 15.000 quilômetros, Francisco fará 15 pronunciamentos entre discursos, homilias e saudações. E as atividades oficiais do Papa têm início nesta quinta-feira com a visita de cortesia ao presidente no Palácio Presidencial Ponta Vermelha e o encontro com as autoridades, com a sociedade civil e o corpo diplomático. Paz, cuidado da criação e cultura do encontro serão os caminhos percorridos pelo Papa nesta sua 31ª viagem apostólica internacional. São grandes as expectativas para essa peregrinação de Francisco. Podemos evidenciar que o Papa volta a um continente muitas vezes ferido, mas capaz de construir um presente e um futuro de esperança. O secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, conversando nos dias atrás com Vatican News, ele acompanha o Papa nessa viagem, reiterou o forte impulso de paz e diálogo que está na base desta viagem. A imagem que temos da África, que normalmente se difunde, é de um continente
cheio de problemas, conflitos, epidemias. Para o Cardel Parolin, a África é, antes de tudo, uma terra rica de humanidade, uma terra rica de valores, uma terra rica de fé. E parece-me, afirmou, que o Papa visite com estes sentimentos. 3 pontos fundamentais dessa viagem. O primeiro é a insistência sobre o tema da paz. Segundo, certamente, o tema do cuidado da criação em linha com a Laudato Si. E depois a cultura do encontro. E tudo isso em uma dimensão de esperança. Portanto, a vontade do Papa é a de promover todos os sinais de esperança que existem, todos os esforços que estão sendo feitos para a resolução dos vários conflitos, para um desenvolvimento sustentável, pelo respeito e o cuidado da criação. Usando uma expressão do Papa São Paulo VI, poderíamos dizer que a África é como um laboratório de desenvolvimento integral. Em Moçambique, primeira etapa dessa viagem, depois de décadas de conflitos internos e o fim da guerra civil, foi assinado um acordo de paz entre governo e os ex-rebeldes Renamo, que hoje é o principal partido de oposição no país. E a visita do Papa leva também a esse país a força de um novo futuro. Evidentemente, com tudo o que aconteceu, a Igreja sofreu muito nesse país. Agora as negociações progrediram, foi reconhecido o papel da Igreja, da liberdade religiosa e essa vontade de paz manifestada recentemente. Certamente o Papa vai sublinhar a importância do diálogo, a importância de renunciar, de uma vez por todas, à lógica das armas, a lógica da violência como método de resolução e solução dos conflitos, das diferenças entre um e outro, e, ao invés, invocar seriamente o caminho da escuta recíproca, o caminho da colaboração, o caminho da cooperação para um desenvolvimento integral da população. É exatamente esse ponto, mudar a lógica. Isso é importante para Moçambique, assim como para outras partes do mundo onde há conflitos. Isso é o que o Papa nos pede, uma nova mentalidade, uma nova atitude diante dessas situações. Em síntese, 3 palavras presentes nos logotipos dessa viagem do Papa à África dão a dimensão da mesma. Já proclamada como a viagem dos 3 M's, Moçambique, Madagascar e Maurício. 3 nações nas quais a Igreja é pobre entre os pobres e em missão permanente entre enculturação, solidariedade e diálogo interreligioso. Os lemas que acompanham os logotipos das 3 etapas do Papa na África chamam a atenção. Seguem por subtrações. Em Moçambique, esperança, paz e reconciliação. Em Madagascar, Francisco, semeador de paz e esperança. Enquanto nas Ilhas Maurício, o Papa é peregrino de paz. É uma singularidade, mas também uma curiosidade que leva a refletir sobre as complexas expectativas que acompanham cada visita papal e que se manifestam na síntese proposta pelos slogans. Amanhã, Francisco, depois de celebrar a Santa Missa em Maputo, deixa Moçambique e vai para Antananarivo, Madagascar, segunda etapa da sua 31ª viagem apostólica internacional. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. A gente agradece mais uma participação do Silvonei e vamos ver agora o que aconteceu hoje na viagem do Papa a Moçambique. Em uma festa interreligiosa e culturalmente rica da juventude, o Papa Francisco pronunciou o segundo discurso hoje em Maputo. Os jovens foram a expressão da paz e da reconciliação do país por meio de cantos, apresentações artísticas e tradições religiosas, sempre encorajados pelo pontífice, que incentivou a não se resignar diante das provações e ter cautela com a ansiedade que pode criar barreiras para realizar sonhos. Vos me agradeceis por ter reservado tempo para estar convosco. Que pode ser de mais importante para um pastor do que estar com os seus?
que há de mais importante para um pastor do que encontrar-se com os seus jovens? Vós sois importantes. Precisais de o saber, precisais de acreditar nisto. Vós sois importantes. A visita de 3 dias ao país acontece depois de o governo moçambicano assinar um tratado de paz histórico com o ex-grupo rebelde Remano, que se transformou no principal partido de oposição, apesar de nunca ter adotado um desarmamento completo após a Guerra Civil de 16 anos na ex-colônia portuguesa. Recordo o provérbio que diz: se quiseres chegar depressa, caminha sozinho. Se quiseres chegar longe, vai acompanhado. Repito, se quiseres chegar depressa, camina sozinho. Se quiseres chegar longe, vai acompanhado. Trata-se sempre de sonhar juntos, como estáis a fazer hoje. Sonhai com os outros, nunca contra os outros. Sonhar com os outros, nunca contra os outros. Não. Sonhai como sonhastes e preparastes este encontro. Todos unidos e sem barreiras. Isto faz parte da nova página da história do Moçambique. Outro encontro desta quinta-feira foi com os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, consagrados e seminaristas, além de catequistas e animadores do país na Catedral Imaculada Conceição. O Santo Padre foi muito aplaudido durante o encontro. A gente segue acompanhando a viagem do Papa, viu? Olha, a Câmara dos Comuns do Parlamento Britânico aprovou ontem uma lei que tenta impedir que o Brexit ocorra sem um acordo. O resultado de 327 votos a favor e 299 contra representa mais uma derrota para o primeiro-ministro Boris Johnson, que deseja a saída do Reino Unido da União Europeia até a data limite de 31 de outubro, com ou sem pacto. Após a perda, o premier ainda tentou convocar novas eleições para outubro, mas os parlamentares também rejeitaram a proposta. Com relação à votação do Brexit, esta é a 4ª derrota de Johnson desde que assumiu o cargo de primeiro-ministro. O líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, afirmou que o seu partido apoiará a convocação de novas eleições somente depois que a lei aprovada nesta quarta for ratificada pela Câmara dos Lordes. A Câmara dos Lordes, a Casa Alta do Parlamento Britânico, ainda precisa apreciar o texto aprovado ontem. A instituição não pode vetar uma lei e apenas ratificá-la ou então propor emendas. Essa prerrogativa, porém, pode atrasar o andamento da proposta devido ao volume de emendas já apresentadas. A Casa já havia apresentado ontem mais de 100 emendas. De acordo com a lei aprovada nesta quarta, as datas previstas para os próximos passos do Brexit são os seguintes: 19 de outubro, data limite para que o primeiro-ministro aprove um acordo de saída com a União Europeia no parlamento. 31 de outubro, se o primeiro-ministro conseguir costurar um acordo e o parlamento aprovar, o Reino Unido deixa a União Europeia neste dia. E 31 de janeiro, se o prazo expirar sem acordo, o primeiro-ministro deve pedir ao bloco europeu uma nova prorrogação do Brexit até essa data. Enquanto isso, a novela continua, né? Nós vamos para mais um intervalo e já você vai conhecer 2 grandes histórias entre irmãos neste dia em que se comemora a data. A gente já volta.
Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Estamos de volta e agora para falar que hoje nós celebramos o Dia do Irmão. E para marcar a data, o Pedro Henrique Rabelo preparou uma reportagem especial com uma família que exemplifica muito bem esse laço. Irmão, figura tão presente na vida das pessoas e tão importante. Com eles, dividimos a vida praticamente toda, unidos na maioria das vezes pelos mesmos pais. E nesse dia tão especial, fomos conhecer essa relação na casa da Maria Lúcia, em Trindade. Ela tem 6 irmãos e a convivência sempre foi abençoada. O tamanho do meu sentimento com os meus irmãos é muito grande, assim, não tem como falar o tamanho. Porque assim, a gente é muito unido, né? E pela nossa criação a gente nunca separou. Nunca foi, a gente sempre viveu aqui em Trindade. Então, nunca houve assim, uma separação de muito tempo, de 15 dias, né? Mas a nossa relação é muito boa, graças a Deus. A mãe de 4 meninas e 3 meninos é a dona Eurípedes. Costureira de profissão, teve ao lado do esposo, João de Oliveira, a missão de criar e bem todos os filhos. Nessa mesa está faltando ainda da família uma irmã e mais os 3 irmãos. Nesse momento eles estão trabalhando. Mas essa cena aqui mostra bem o que é a união da família e dos irmãos. Seja nos momentos bons, como um delicioso bolo de limão, ou até mesmo nos momentos ruins da vida. Aos meus 15 anos, eu fui diagnosticada com osteossarcoma, um câncer na minha perna direita, no meu fêmur. E fiz um tratamento de quimioterapia com 1 ano e meio. Fiz uma cirurgia, coloquei uma endoprótese, né? E foi um tratamento muito difícil, porque naquela época foi muito difícil, né? Para a família aceitar, para eu aceitar. Com essa união, né, que há entre nós, nós conseguimos superar, né, esse problema dela. Porque minha mãe sempre mostrou para nós a importância de a gente estar indo na igreja, da nossa fé, né, porque nós todos sempre seguimos ela. Sempre caminhamos com ela e com isso a gente superou bem. E Deus foi mostrando assim os caminhos para nós. O tratamento dela foi difícil, mas para conseguir foi fácil, com a graça de Deus. Porque nós tudo batíamos o joelho no chão, e os amigos, 3 horas da tarde lá em casa, era em oração. Ficava cheio de gente em oração. Então, nós vencemos pela graça de Deus. Nessa trajetória minha todinha, de doença, de tristeza, de tudo, eu tive a maior alegria de ter um Deus maravilhoso, que cuidou de mim, e da minha família, que esteve do meu lado o tempo todo. Principalmente meus irmãos, que sempre estavam juntos, sempre apoiando eu e minha mãe, né? Porque nós que ficava mais no hospital. Então eu tive esse apoio o tempo todo dos meus irmãos. A Maria Lúcia nasceu em Trindade e sempre se dedicou à vida religiosa. Casada há 30 anos, é mãe de uma filha e ela realiza um trabalho evangelizador. Hoje, ela é professora de catequese e entre as alunas tem a sobrinha Maria Fernanda e na sua turma de crisma tem outra sobrinha, a Marina. Minha mãe sempre chamando a atenção, gente, não pode, né, ficar sem ir na igreja, não pode ficar sem participar de nada.
Porque o importante é a gente estar sempre no meio, participando, né? Porque quando a gente vive no meio da comunidade, a gente sempre está com aquela chama da fé, né, viva. Cada um tem um sentimento em relação ao seu irmão. E até quem não tem, em algum momento da vida, pensou como seria se tivesse. No dia de hoje, lembre, abrace, diga o quanto o seu irmão é importante para você. Os pais também devem se empenhar nessa tarefa diária, ao incentivar o relacionamento sadio entre os filhos, sem nunca esquecer do poder da fé. É isso mesmo, né? E olha, o repórter Wilker Oliveira também foi conhecer a história de irmãos. É um casal que se completa na vida pessoal e na vida profissional também. Dá só uma olhada que bacana. Eles são amigos, parceiros e, acima de tudo, companheiros. A Suiane até chora enquanto fala do irmão. Pra mim é uma coisa, assim, sem explicação. No meu caso, ele é um parceirão, sabe? De todas as horas, de todos os momentos. É uma criança ao mesmo tempo. Quando eu preciso, é uma criança. Quando eu preciso também é um pai, é um amigo, é tudo. Então é uma coisa muito importante. E eu vejo às vezes as pessoas falando que não conseguem se dar bem com os irmãos. E eu, gente, o que seria de mim sem o meu irmão? Então é uma coisa que sem explicação. A relação entre irmãos é algo forte e especial. Saber que temos um apoio, alguém com quem contar, nos encoraja e nos fortalece. A Suiane e o irmão Samuel são inseparáveis. Para trabalhar, os dois saíram da casa dos pais em Minas Gerais e hoje vivem em Goiânia. A gente saiu de casa muito cedo, né? Saímos de casa com 15, 16 anos, é mais velha. E desde então viemos aí cantando aí nos bares, nos botecos. E agora a gente trabalha também, trabalha juntos na mesma empresa. E a gente trabalha e mora junto, toca na noite junto. É o tempo todo, é um casamento mesmo. Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós. A decisão de sair de casa e correr atrás do sonho de cantar ficou um pouquinho mais fácil por saberem que eles têm um ao outro. A gente trabalha junto, né? Trabalha junto. E aí desde criança a gente sempre fez tudo junto. E só tem nós dois de irmãos. E então nosso pai ensinou a gente a ser muito companheiro para quando sair tudo, pra gente ser eu mãe dele e ele meu pai, de certa forma. Incentivados pelos pais a serem amigos desde quando eram crianças, a Suiane e o Samuel nunca se separaram. Irmãos unidos na vida, em casa e no trabalho. E como essa reportagem está sendo gravada no estado de Goiás, não tinha como ser diferente. A música sempre foi uma paixão incentivada pelos pais da dupla. Papai ligou e falou assim, vocês vão ter que morar de aluguel os dois. E a gente, tá, então vamos, vamos procurar uma casa, achamos a casa e vamos. Nós não tinha fogão, panela, a gente não tinha nada, só a roupa mesmo e os violões. E a gente contente com aquilo ali, vamos. E quando for beijar alguém, desça esse beijo em mim. Enquanto eles puderem, vão continuar assim, um do lado do outro. Eu tenho 24 anos, o dia que eu casar, o que eu vou fazer? Vou ter que construir uma casa grande para caber todo mundo junto, porque como é que vai ser isso aí? Ou ele, o dia que eu casar, você arruma um quartinho lá para mim, filho, que você pode ter certeza que eu vou.
Ai, mas não me imagino sem ele, não, em nada. Nesta quinta-feira, dia 5 de setembro, é comemorado o Dia dos Irmãos. Se você pode, aproveite e abrace o seu. Aceito esse emprego de cobaia. Que bela história também, né? Pessoal, estamos indo embora, mas antes de irmos, eu quero lembrar para você que a gente quer a sua participação aqui no Jornal sempre. O nosso telefone é o DDD 62 3506 9800, está na sua tela, DDD 62 3506-9800. Tem também o nosso e-mail, né? O endereço é o jbn@tvpaeterno.com.br. Se você preferir, tem ainda o nosso portal. Acessa lá paeterno.com ou então as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, basta digitar TV Pai Eterno, e no Instagram, @TV Pai Eterno. A gente espera a sua participação. Essas foram as informações de hoje aqui no JBN. Muito obrigado pela sua audiência. Você fica agora com o programa religioso Na Verdade, que te insere cada vez mais no mundo da Igreja Católica. Nós voltamos a nos encontrar amanhã às 8 da noite, é claro. Um bom descanso para você e até lá.